Olá, você que nos acompanha. Começa agora o programa Assembleia Popular, edição número 354. As regras desse programa estão previstas na Resolução número 839 de 2004, da Assembleia Legislativa de São Paulo. Aqui os participantes usam a tribuna para falar sobre assuntos de interesse da comunidade. Hoje, 16 pessoas se inscreveram. Cabe a cada um o tempo máximo de 3 minutos e 45 segundos. O primeiro participante é Juliana Gracioli. Bom dia a todos, bom dia à mesa, bom dia à plenária. O tempo é curto, vamos tentar resumir. Primeiro, eu não sou manifestante profissional, como saiu na edição da outra vez. Nunca fui e jamais serei. Aliás, não tenho partido. Para mim, tanto faz como fez. Para mim, todos são iguais. O que difere as pessoas são as suas atitudes e o seu trabalho. Independe para mim de partido. 2, eu queria voltar a Mariana. Mariana, quando eu falo Abrolhos, eu estou falando do nicho ecológico, do estuário Abrolhos, e não do perímetro. Eu estou dizendo que ali é um maior berçário, um dos maiores berçários do planeta, e ali está entre as 5 tragédias que estão ali. Eu não vi até agora a palavra do ministro das Minas e Energias, eu não vi o secretário da Pesca vir falar com relação ao direito de defesa dos pescadores. Nós defendemos as comunidades tradicionais. O que são as comunidades tradicionais? Pescadores, caiçaras, os quilombos, todos foram afetados. Tá? E a aldeia Pataxó, ela fica desde Itamaraju, que é a divisa, tá certo, de Espírito Santo, até os Pataxós Ranrães, que vão até lá em cima, Cabacã, e vão para frente. Então, toda aquela área do estuário está sendo prejudicada. Nós lutamos pelo socioambiental, nós lutamos por toda a luta ambientalista. Falando nisso, nós apresentamos, para mudar o mundo, precisamos de todo mundo. Climate 2, dia 29, nós queremos que todo mundo pare. Clima está em pauta e nós queremos isso. Nós vamos lutar por isso. Dia 29, nós vamos lutar para parar. Porque dia 30 estarão todas as autoridades falando sobre o clima, o aquecimento global. Peço a todos, pois escutem o chamado da Terra. O planeta Terra pede socorro. Queria dizer também que hoje está havendo, aqui dia 25, sobre audiência pública, sobre o sistema carcerário, dos profissionais da segurança e dos presos. Lembrando que agora, mês que vem, os presos vão sair. E preso não é papel que você deposita num arquivo. Nós sabemos muito bem que não existe lei de execução penal verdadeira nesse país. Segurança pública não é chavão e nem palavrinha. É uma coisa séria politicamente. Queria dizer, tá certo, que com relação... Eu fui muitos anos a pastoral carcerária. Mesmo que o doutor Eduardo Dias tentou levantar falso testemunho dizendo que eu não era da pastoral carcerária, e sumiram com a ata da mitra da Igreja Católica, eu provei que eu era da pastoral carcerária. Inclusive foi denunciado à Anistia Internacional. Tá certo? Nós contamos com o Ministério Público. Porém, infelizmente, nem todas as pessoas que representam o Ministério Público estão à altura do seu cargo. O Ministério Público é a nossa luta. Por isso que o Ministério Público... Delegados de polícia não gostam do Ministério Público, Congresso Nacional não gosta do Ministério Público. 30 segundos. Ninguém gosta do Ministério Público, mas o povo gosta, porque está no combate à corrupção. E é para isso que nós colocamos. Inclusive a OAB, que tem perseguido os advogados que foram a favor do Ministério Público. Nós somos o Ministério Público. Queria terminar dizendo o seguinte, provou-se que a OAB não sabe votar os advogados pela nova eleição. Eu queria dizer o seguinte, é necessário provar, pois o mundo jurídico empobreceu. Pois saibam que tanto sabia isso o doutor Luiz Guimarães, que ele colocou na Constituição quatro mandatos. Mandado de segurança, mandado de injunção, habeas corpus, habeas data, não é necessário advogado. Desnecessário. Encerrado. E é isso que eu queria deixar bem claro a todos. Terminando, só vou terminar uma frase. A nossa luta é pela democracia, pela justiça, pela liberdade, a verdadeira liberdade, e pela terra. Obrigada.
Próximo participante, Lorivaldo Delfino. Insanidade não me dá. Bom dia a todos, na verdade, boa tarde. Bom dia, pessoal aí. Bom dia, Bruna. Meu nome é Lorivaldo Delfino, mas me chamem de vampiro ou chamem do que quiserem. Na verdade, quando chamam a gente de louco, eu fico até feliz, porque é dos loucos desse mundo que os normais não fazem nada. Se acomodam, se preocupam com BBB, com futebol, com novela. Mas estamos agora numa situação interessante nesse país. Um país que é dos bandidos, um país que os donos da verdade aqui hoje são tão bandidos quanto os bandidos estão aí fora. A verdade é, falam em segurança, não fazem nada. Falam em educação, não fazem nada. Então, o senhor que está me assistindo nesse momento, moleque, menino, criança, dona de casa, vovô, vovó, eu vou mandar um recado aqui para o senhor Telhada, Camilo e delegado Olim. Ontem, mais uma vez, batemos recorde, fomos de novo manchete de jornal, onde a Mateu Bey, de novo no topo, por roubos de carros. Acabo de entregar encaminhamentos para o senhor vereador deputado Telhada, o senhor vereador deputado Camilo e o senhor deputado delegado Olim. Eu acho que vocês têm conhecimento, é São Mateus pedindo ajuda. Então, eu faço um desafio como cidadão, e eu desafio como uma pessoa comum, mas muito mais do que isso. Não acredito que vocês vão, mas fica o desafio. São Mateus pede socorro, ajudem a gente. Ladrão em São Mateus é o cara. Com relação às escolas, vocês adolescentes estão fazendo o quê? Invadindo as escolas e não deixando em algumas escolas ninguém ter aula. Invadam mesmo. Mostrem a sua cara, porque infelizmente o nosso querido governador está reestruturando. Aonde hoje tem 35 alunos ou 40 alunos, vai continuar. Se reduz a escola, está na cara que é para otimizar, reestruturar, para quê? Para que os professores não tenham mais a sala de aula, não tenham mais escola, com certeza vão acabar o horário noturno. Senhor governador, parabéns. Não é assim que se faz a educação. Então, senhores adolescentes, invadam, tomem conta. Por quê? Porque vocês não são bandido. Quando um moleque vai pancadão e vai lá e para um bairro porque mataram, porque roubaram, ninguém faz nada. Agora tem polícia prendendo vocês. Sejam presos com dignidade. E digo mais, senhor adolescente, não saia para votar em ninguém, porque você não tem direito a nada, a não ser a matar e a roubar. Se é para isso, não vale a pena votar. Você não pode dirigir, você não tem responsabilidade, você não pode ser um empreendedor, você só pode ser bandido. Mas vocês que estão invadindo a escola, eu também tenho filhos, não são bandidos. Então, enfrentem a polícia de cara aberta e, se precisar, me chamem. É isso. Façam o que tem que ser feito. Quanto ao resto, vão para o inferno. Próximo participante, José Roberto Alves da Silva. Boa tarde a todos. Há uma necessidade de uma indignação social muito grande com relação às instituições brasileiras. E aí nós temos na mídia, uma grande mídia hipócrita, cheia de urubus. Nós tivemos o processo eleitoral dos conselhos tutelares vigorando por 90 dias. A mídia não deu uma linha. Aí aparece o G1 e diz o seguinte: fui anulado a eleição do Conselho Tutelar, porque houve fraude, houve isso e aquilo. Portanto, só vão atrás de carniça. Não merecem respeito. O rompimento da barragem. Está escondido por trás disso a herança maldita do senhor FHC, que vendeu a Vale do Rio Doce por 10 tostões e pôs na mão do empresariado, dizendo que eles administrariam melhor do que o poder público. Está aí o resultado. Uma vergonha
nacional. E aí nós temos outras tragédias nacionais. Por exemplo, na política, temos aí um presidente da Câmara denunciado por crime, por falsidade ideológica, por mentir e etc., e não consegue fazer andar a comissão de ética, porque os próprios pares se organizam para protelar a decisão. Hoje de manhã tivemos uma outra surpresa desagradável. Senador preso. Ora, nós estamos com o sistema político caindo aos pedaços. E, no entanto, o que se discute mais importante ainda é a questão econômica. E por que a questão econômica está ruim? Porque nós pagamos 600 bilhões de juros esse ano. E fica se discutindo que precisa de um ajuste fiscal, que precisa de 60 bi. Aí tem uma história que o Brasil nunca teve 2 anos de recessão seguida. Lá em 1981, quando o Brasil faliu, nós tivemos 4,1 de recessão. No ano seguinte, teve positivo 0,8. Só que no ano seguinte teve 2,9. Ora, o 0,8 foi suficiente para tapar o buraco do dente de uma cárie que estava começando. No entanto, nós temos uma história de exploração do mundo das aves de rapina, que são os bancos internacionais. E aqui no Brasil tem uma raça malévola que está junta dessa equipe todinha internacional para tirar o dinheiro do brasileiro. Se nós tivéssemos esses 600 bi, por exemplo, para investir, o que nós poderíamos fazer com isso? O mercado financeiro, econômico e internacional não quer o Brasil suplantando a economia de alguns países da Europa, que é o caso, por exemplo, que a França está em 5º e a Inglaterra está em 6º. E o Brasil estava batendo nas barras. Com a queda agora e a desvalorização do dólar, nós fomos para 9º lugar. Querem nós debaixo da sola do sapato, pisando e explorando. Muito obrigado. Próximo participante, Agostinho da Paixão Miranda. Victor Reis. Não percam, em 2017, o novo filme de Bond, James Bond contra Papa Charlie e Papa Michael. A história da polícia que mata. Pode aguardar que nós vamos buscar patrocínio. Aguarde. Hoje nós vamos falar sobre consciência. O que é a consciência? Os cientistas não sabem o que é a consciência. Os pseudos religiosos também não sabem o que é consciência. Então, o que é consciência? Se nós pegarmos um dicionário, nós vamos encontrar o seguinte: consciência é o atributo pelo qual o homem pode conhecer e julgar sua própria realidade. Faculdade de estabelecer julgamentos morais do ato realizado. Conhecimento imediato de sua própria atividade psíquica. Entretanto, para que tudo isso seja verdade, nós temos que ter livre-arbítrio. Será que nós temos livre-arbítrio? O nosso livre-arbítrio, amigo, corresponde tão somente ao espaço que existe entre o violino e a sua caixa. Por quê? Porque nós temos de 100% de consciência que o homem tinha antes de cair, descer um degrau na escada da evolução e deixar de ser homem e passou a ser humanoide por causa do pecado original. Nós tínhamos 100% de consciência. Hoje nós temos, as pessoas em média têm 3% de consciência e 97% de consciência engarrafada no ego. Aqui nós vemos uma pessoa que tem mais consciência, né, porque tem menos ego. E do outro lado nós vemos as pessoas comuns e correntes, o humanoide. E qual a diferença do humanoide para o homem? Aparentemente são iguais, mas se você olhar com olhos espirituais, ao sair em astral e você olhar para o homem, você vai ver que olhar para o humanoide, você vai ver que o humanoide tem apenas esboço de corpo astral, um esboço de corpo mental, só projeto.
Agora, o homem tem corpo astral solar ou corpo astral de ouro. A palavra homem é sinônimo de anjo. Então, um anjo tem corpo astral solar. E se você sair em astral e ver uma pessoa com corpo astral de ouro, você está diante de um Cristo. O que é um Cristo? Cristo é o raio que nos une ao absoluto. No passado, muitos encarnaram o Cristo, no presente, alguns o têm encarnado e no futuro, outros o encarnarão. A consciência é o seguinte, o ateísmo nos leva a um beco sem saída. Por quê? Porque dentro desse labirinto que é o ateísmo, existe apenas uma porta para entrar e uma para sair. Em cima está escrito Deus. O ateu, quando ele encontra a porta, ele não vai querer sair de jeito nenhum. Ele vai voltar para dentro do labirinto e procurar outra porta. O religioso e o pseudo-religioso vai sair por essa porta. Porque o único caminho é Deus, por quê? Porque consciência é um atributo divino. No ato da criação, quando as essências saíram do absoluto, essa energia, essa consciência da essência é um atributo do próprio absoluto. Então, é impossível você tentar entender a consciência se você não procurar entender a Deus, ou ao divino, ou ao absoluto. Por isso é que os cientistas não sabem o que é consciência. Você pode perguntar para esses adeptos da teoria da evolução o que é consciência, eles não sabem. Nenhum cientista consegue definir realmente o que é consciência. Boa tarde. Próximo participante, Cremilda Estela Teixeira. Boa tarde a todos. Eu venho aqui quase toda semana falar do assunto que eu acho que me importa e que eu estou seguindo, que é a escola pública do Estado de São Paulo, principalmente. Ontem, eu ouvi uma entrevista do Gabriel Chalita, ele estava dando uma entrevista na Rádio Gazeta, na qual ele informava a jornalista que o Alckmin, o secretário da Educação do Estado de São Paulo, entregou para a Secretaria Municipal de Educação a lista das 94 escolas que estariam vazias na cidade. Pelo que eu entendi, o Estado, o Alckmin, o PSDB, entrega para o PT, fala, olha, está aqui, quer ocupar? Faz o que você quiser dela. Deu de presente 94 prédios para a prefeitura ocupar. Poderia. Se o objetivo do presente, que é um presente de grego, fosse nobre, poderia. A prefeitura poderia ocupar, porque cada escola municipal, cada CEL, tem uma fila mais imensa, milhares de alunos aguardando vaga. Simples, era só o Haddad pegar essas 94 vagas, 94 escolas e preencher. Só que o PT não vai pôr a mão nesse vespeiro. Se foi o governador que provocou esse fechamento das 94 escolas, ele tem que bancar. Tem que bancar. Aluno tem, as escolas fecharam, porque está um desgoverno total tem muitos anos. O secretário de Educação, professor Cornelis, declara, aquilo eu achei uma declaração assim absurda, declarou que nos últimos anos o Estado perdeu 2 milhões de alunos, isso eu já falei aqui. 2 milhões de alunos é a população de Campinas. É muito aluno que jogou fora. São os alunos normais, os bonzinhos ficaram. Aqueles que brigam no intervalo, aqueles que questionam, aqueles que cobram, os líderes. Os alunos normais foram embora, absorvidos, a criminalidade absorveu, o subemprego absorveu, e a escola enxotou outra parte para as penitenciárias, para o crime mesmo. Acha que a prefeitura, agora o PT, vai segurar essa onda? Não vai. O Chalita disse que nem sabia por quê que o secretário mandou, o governador mandou essa lista das 94 escolas. Jeito tem, mas isso teria que ser uma medida dolorosa, teria que fechar essa torneira, se a caixa d'água começa a vazar, você vai lá e quebra a caixa d'água. É o que ele está fazendo, fechar essa torneira, fiscalizar. Está fechando as escolas,
Porque nós temos 20 anos, as escolas soltas, como diz o motorista, né? Os motoristas simples, simplórios, a escola está na banguela. Agora nós chegamos numa situação crítica, porque foram 94 escolas fechadas de uma vez só. Mas a escola já vem fechando há algum tempo. E com a ajuda do PT, porque o CEL, quando abre um CEL, ele pega uma escola estadual que fechou e coloca ali. O PT deu sua contribuição. Mas não é agora. O Haddad, meu filho, tem aquela carinha de bonzinho. O Chalita é bonitinho, mas eu canso de falar, é bonitinho, mas ele é ordinário, né? Ele não vai comprar essa briga, Alckmin. Você vai ter que segurar essa sozinho. E eu quero ver se você é homem agora de bancar, que isso aí é problema seu. Próxima participante, Maria Aparecida Decol. Boa tarde a todos. Eu venho falar hoje de negligência, incompetência, dissimulação. É tudo isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o estouro da barragem lá de Mariana. Gente, a gente assiste. São mais de 1.000 quilômetros e ainda não parou de jorrar lama da barragem. Quanta lama tinha ali? Aí eu fico prestando atenção na reportagem e eu vi o modelo que eles têm para extrair os minérios. Eles têm uns jatos de água com esferas de metal. E eles derrubam uma montanha em poucos tempos, em poucos minutos. Aí eles jogam aquele monte de química para separar o ouro, né? Que é ouro que faz aquilo. E se não tem problema. Vamos para outra montanha. E vamos lá. E até tira-se pouquinho. Pelo estrago que eles fizeram, eles tiraram muito pouco, ouro, mas derrubaram tanta coisa que isso está inviável. Eu quero ver governos, Ministério das Minas e Energias, Ministério do Meio Ambiente, Governo de Minas Gerais, governo de presidentes, todos os presidentes que fizeram tanto oba-oba, né? Onde estavam? Eles não foram verificar nada lá? Não verificaram nada? Não tinha que ver nada lá? Eles tinham só que pegar propina para as campanhas? Era o ministério deles? Só isso que eles fizeram? E agora, depois da tragédia, a gente fica vendo as medidas que se tomam. Primeiro, a presidente só sobrevoou e parece que estava tão eufórica, porque mudou o assunto agora. Iam falar da barragem e esquecer dela um pouco. Então, ela estava bem contente na hora que ela visitou lá. E aí, você vê peixes mortos de monte, vê patos, a flora toda, a fauna toda ali, procurando comida, procurando água, todos com sede, não tem. Aí você vê os indígenas, tudo dizendo, estamos morrendo de sede. E aí você vê o que eles estão mandando para eles, 2 litros para cada habitante. Eles distribuem. Se eles têm tanto dinheiro para jorrar aquilo tudo lá, para destruir os morros, como é que eles podem agora achar que está certo distribuir 2 litros de água por cada um que está na fila, aquela fila imensa? E aí o governador, a presidente, está nas 30 convenções segundos. internacionais. Eu queria propor aos senhores, tem uma lei, eu vou prolongar um pouquinho. A lei 5.052, decreto, né? 12.527. Ele dá ao cidadão o poder de pedir explicações. Eu queria convidá-los para a gente fazer um grupo e a gente representar contra eles. Nós queremos falar com o presidente, com o ministro, com secretários e tudo mais. Gente, me dá um segundinho, por favor. Não me deixe na mão, vem comigo, porque eu não estou conseguindo dormir de ver gente passando sede.
por favor, vamos nos compor, vamos nos unir e vamos pedir explicações. Obrigada. Próximo participante, José Leonilson Queiroz. Muito boa tarde a todos e a todas. Parece que estamos aí em um mar só de más notícias, né? E principalmente agora que é época de chuva, cada vez mais o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo tem sofrido com a questão da dengue e outras doenças transmitidas aí pelos mosquitos, né, que é mais um agora, é o Zika. Esse mosquito é uma Zika mesmo. Eu acho que de todas as doenças que ele transmite, essa é o que dá melhor o nome, Zika. Agora eu fico admirado com a capacidade das pessoas não se preocuparem nem com a saúde própria e nem com a saúde dos outros. Porque o combate ao mosquito da dengue, ou agora combate ao mosquito da Zika, acho que é um papel de cada um de nós, né? Temos que estar atento, vigiando, né, a nossa caixa d'água, as calhas, né, os baldes, enfim, temos que estar atento a isso, né, porque é lamentável você ver que na cidade de São Paulo o prefeito tem que procurar ações, né, junto com a polícia para conseguir fazer aí a fiscalização, né? Então isso é uma vergonha, né? Claro, aquele que não se preocupa com a própria saúde quer que se dane a saúde dos outros, né? Mas eu acho que a maioria da população desse nosso país são pessoas de bem, e eu acho que cabe a cada um de nós também não só esperar pelas ações do governo. O governo tem que ter ações preventivas, ter ações de combate, ações de tratamento, né? Tem que dar soluções. Agora, a questão da dengue, a questão desse mosquito, Zika, eu acho que cabe a cada um de nós, né, também fazer algo nesse sentido, né? Eu mesmo já tenho vigiado a minha casa, tenho olhado, sempre quando eu vejo algo que põe um potencial lugar que possa se reproduzir o mosquito, eu sempre tenho tomado algumas ações. Mas eu acho que as pessoas estão mais preocupadas, né, com o que acontece lá fora do país, ou acontece em outros lugares do mundo, que nos preocupa em cuidar do seu pedaço, cuidar da sua parte, né? Parece que nós vivemos em uma grande aldeia global, né? Porque o que impacta lá fora no mundo é mais importante do que você olhar ao seu redor, né? Que você veja os casos de microcefalia. Isso é de grande impacto, né, que esse mosquito Zika vai estar trazendo para as famílias. Não é questão de um período de febre, não é uma questão, é uma vida inteira, né, prejudicada em razão desse mosquito Zika, né? Então, você de casa, preste atenção, cuide bem para que não junte água e não aumente o risco de transmissão, de reprodução desse mosquito. 30 então, segundos. Contra a Zika, o melhor é a gente ter os cuidados, né, de cuidar do nosso pedaço também. Tá? Um grande abraço a todos e até a próxima. Próximo participante, Ney Oliveira. Boa tarde à mesa e a todos os presentes. Sou Ney Oliveira. Eu vou falar sobre um tema sobre a natureza. O ser humano destrói a natureza por ambição. Pensa apenas em se dar bem de qualquer jeito, esquecendo-se das consequências no futuro e, por descaso, acredita que as calamidades só acontecerão no futuro bem distante. A agricultura ignora os efeitos das queimadas, faz o roçado, planta, queima e faz nova roça em outro pedaço de terra e no outro ano, aguardando que a terra se regenere sozinha. Derruba a mata, queima e planta. E nesse processo vai destruindo a floresta e o ecossistema. É comum ver-se, após a queimada, várias espécies de animais mortos. A desertificação no país está crescendo. Cria-se gado derrubando as matas nativas. Além disso,
Os interessados em explorar os recursos naturais não respeitam as leis, atropelam tantos quantos lhe atravessam o caminho. É o império do dinheiro, usam da corrupção como método e contam com a impunidade. Praias sujas e poluídas e mangues destruídos. É necessário cuidar dos rios e canais para evitar enchentes. Plantar nas cidades e deixar espaços para lazer e praças ecologicamente corretas. Parar de secar as nascentes, isso é urgente. Devemos ter medo da nossa acomodação e ganância. Os nossos rios paulistanos devem ressurgir, retirando os tampões, ruas e avenidas que foram construídos em cima deles. Onde estão as famosas margens do rio Ipiranga? Pergunte a Dom Pedro. Vai lá para ver se vocês acham o rio Ipiranga ainda lá. Lá é um lugar que está sempre tendo enchente. É fundamental que a educação ambiental comece na família e na escola. Chega de lixo nas ruas, rios e canais. Na região da cidade de Mariana, ocorreu um dilúvio de descaso, composto de barro, metais pesados e muita ambição monetária e ganância. E esqueceram de construir a Arca de Noé, o velho Noé. Isto é, a prevenção, no caso, foi zero. A natureza não aguenta mais. Finalmente, vamos tentar ser utópicos ainda. Gentileza gera gentileza, natureza gera natureza. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Obrigado. Próxima participante, Maria Eliane da Silva. Boa tarde a todos, eu sou Eliane, sou lá de Diadema, e eu vou falar hoje sobre 2 tópicos. Primeiro, em relação a Mariana. Eu quero pedir ao deputado Enio Tato e a todos os deputados dessa bancada que está aqui nesta casa, que venham a interferir junto à Samarco, essa empresa que destruiu a cidade de Mariana, que destruiu os nossos rios e mares, e está aí impune. Vamos colocar esses vagabundos, esses sem vergonhas, esses mau caráter na cadeia. Vamos pedir o ressarcimento do povo de Mariana. Que não adianta vir aqui culpar o partido A, culpar o partido B. Vamos dar as mãos, vamos reconstruir Mariana. Vamos pôr essa Samarco na cadeia. Esses empresários, quem é que está por trás da Samarco? Será que é o PSDB? Não. Será que é o PT? Acredito que seja o PSDB, sabe por quê? Porque a mídia não está falando, não está divulgando, não está trazendo para o povo o que realmente está acontecendo. E é no estado de Aécio Neves, boa. Mas, acima de tudo, Carlos Drummond de Andrade disse, no poema dele, e eu vou falar aqui, isso é um problema interno, externo e eterno, porque acabou com nossos rios, com nossos mares, e principalmente com o Rio Doce. E a corrupção também não está só no partido político, está no ser humano, onde já se viu uma pessoa vender 1 galão de 5 litros de água por R$30. Cadê o respeito com o próximo? Cadê a humanidade? Cadê a confraternidade? Cadê a caridade? Vamos fazer toda uma campanha para pedir que esses vagabundos safados estejam na cadeia, cadeia nesse povo da Samarco. E eu quero falar também das escolas de Diadema. João Carlos Gomes Cardim, Cefam, a Escola Arco-Íris, Adonias, Soldado José Yamamoto, Santa Maria, Raul Sadi, Simão Bolivar, Oswaldo Lacerda. Essas escolas são as escolas estaduais que o governador quer fechar. Essas escolas são as escolas que o seu governador, que se não fosse um juiz que agiu de bom senso, que falou que isso é liberdade de expressão, que isso é manifestação, iria lá os policiais tirar nós, os alunos, os manifestantes, a paulada, a porretada. O senhor governador está deixando visivelmente claro e notório que o senhor tem interesse em acabar com as escolas para construir presídio. O senhor tem interesse que um dos diretores do sistema prisional seja o seu financiador de campanha,
porque todo mundo conhece que a maioria das bolas que os presos costuram, das marmitas, os donos de mercados que existem nas cidadezinhas do interior, são diretores do sistema prisional. 30 segundos. Então, é isso, senhor diretor, que o senhor quer para a minha geração, para os meus filhos? Então, vamos dizer não. Não ao sistema prisional. Não queremos cadeia, queremos escola digna, educação de qualidade, melhoria. E o sistema prisional, senhor governador, nós deixamos para o senhor e para a corja do PSDB. Obrigado e até a próxima. Próximo participante, Milton Piragibe. Boa tarde. Meu nome é Milton Piragibe Carneiro. Desculpe se eu me emocionar um pouco, mas são coisas que, quando a gente começa a falar, a gente se empolga e acaba ultrapassando as coisas. Eu não sei se a Câmara pode pegar. Aqui tem um folheto, que é um livro que eu peguei, que está aqui embaixo. A velocidade que se conseguiu na primeira corrida, na América do Sul, que foi feita, olha, está aqui, Estado de São Paulo, dia 26 de julho de 1908. Foi quando um rapaz chamado Silvio Álvares Penteado conseguiu a inédita velocidade de 50 km por hora. 50 km por hora, gente! Essa é a velocidade que nós estamos voltando atrás. Aliás, o seu prefeito está procurando o responsável pelo vento, que noticiaram que o vento correu a 55 km por hora e derrubou a árvore. Né? O vento foi a 55 km por hora e derrubou a árvore. Então o prefeito está atrás do vento para ver como é que ele vai multar. Né? Está nas reportagens, o vento a 55 km por hora em São Paulo. Não pode. Ou seja, em 1908, Silvio Álvares Penteado, num carro Fiat de 40 cavalos de força, conseguiu a velocidade de 50 km por hora. Isso em 1908. Agora, nossos carros têm 200, 300, 500 cavalos e não pode andar. Para que vale a tecnologia? Vamos acabar com a tecnologia, vamos colocar burro de carga para carregar as coisas. É mais fácil. É muito mais fácil, gente. Mas esse negócio de estar voltando atrás, eu acho que todo mundo está voltando atrás. Vê esse secretário, né? Secretário aí que resolveu voltar 50 anos atrás. Na minha época, quando eu estudei, eu estou com 70 anos. Quando eu estudei, você tinha o ginásio, que você fazia o ginásio, fazia primeiro o primário, fazia o grupo escolar. No grupo escolar você fazia um exame de admissão para você ir para uma outra escola, que era o ginásio. E quando você terminava o ginásio, você fazia outro exame de admissão para ir para o segundo grau. É isso que eles querem fazer. Acabar com as escolas, acabar com tudo, porque o professor não ganha nada hoje, gente. O professor ganha uma miséria. Ele é obrigado a ter o terceiro grau, ele tem que ter uma faculdade, e uma faculdade boa, e depois aguentar essa ECA que nós estamos aguentando, que ninguém respeita mais nada. O professor não é respeitado dentro da sala de aula, a professora Cremilda sabe muito bem disso, que não existe respeito e ganha muito mal para fazer isso. Agora, você pega um aluno de 50 anos atrás e pede para ele escrever uma carta, ele vai e escreve. Agora, pega um aluno de hoje, manda ele escrever uma carta, como eu já fiz a experiência. Chega e vai dizer, eu tenho o terceiro grau completo. Tudo bem, faz uma carta pedindo emprego. Para quem? Não, pode fazer para Petrobras, para Vale do Rio Doce, para Pfizer, para qualquer coisa.
para qualquer empresa, faz uma carta para mim. Você não tem modelo? Ninguém sabe escrever, essa molecada não sabe escrever. Isso sem contar que não sabe fazer conta, né? Eles não sabem fazer conta também. Então, quer dizer, eles acabaram com a educação no país. Eles só vão lá para ficar mexendo com as menininhas na escola. Parabéns, é. E o meu genro, que é professor, ele fala que ele não pode fazer nada com os alunos, que ele sabe que o cara está fumando maconha, ele sabe que o cara está fazendo as coisas erradas, ele não pode fazer nada, porque senão ele é pego, no fim do dia, e o carro dele vai ser arrebentado. Porque é só bandido que nós temos nas escolas hoje. A educação acabou. Muito obrigado. Próximo participante, João Sebastião Ferreira. Hoje, 28 de novembro de 2015. Falar num plenário enriquecido. Eu que sou analfabeto, é quase que impossível. Mas dando uma passeada na felicidade dos oradores que me antecedeu, eu peço permissão ao plenário para pedir desculpa para o padre Ney de Oliveira. O respeito que eu tenho por ele, eu fiz uma brincadeira, ele entendeu que foi uma grosseria. Nunca faria uma grosseria com ele, que ele foi alvo da grosseria de um imoral aqui nesse plenário, certa ocasião. Também falar no plenário que tem um homem que, a partir de agora, eu devo a minha vida para ele, o doutor Marcos Astur, um delegado de polícia, que é uma profissão que desgraçou a minha vida, delegado de polícia. Veja como a roda do destino é caprichosa, joga na poeira da estrada da minha existência um delegado que me cura, coisa que os médicos não conseguiram fazer. Doutor Marcos Astur, você está dignificando a Secretaria de Segurança. Você não armou um amigo, armou um filho. Mas voltando a uma tese muito importante, eu que tenho autoridade para dizer isso, em razão da minha idade, de conhecer outros países e outros povos, repito, tenho autoridade para dizer, a elite está destruindo o mundo. Destruindo o mundo. Os canalhas, a maldita sociedade, não ensina, não educa mais. Ensina a rezar. Não ensina a mentira. Veja aqui o nosso sacrifício. Precisamos de vir à mesa e pedir para a jornalista qual é a nossa vez. Porque nós pedimos para ela anunciar quem é o próximo, o qual todos os coordenadores de mesa fazem. Um religioso safado gritou com ela, não, Bruna, não faça isto. Então nos impõe o sacrifício. Todos os coordenadores de mesa anunciam para o próximo orador. A religião dizia muito bem, maquiavélico, é coisa de doente. Tem que ser um doente para ser um religioso. Um homem que não pensa. Calúnia o Criador. Calúnia a razão da nossa existência. Calúnia. Hoje criança dormindo nas arestas das calçadas, passando fome, roubando, assassinando, porque é despido de conhecimento. É despido da razão da sua existência. Porque criaram um livro chamado Bíblia e tantos outros livros que furta o prazer, o brilho do varal da imaginação do ser humano, que é a razão. Essa razão, essa energia que nos mantém aqui, neste planeta, é sábio, mas a religião ofende ele. Vê Mariana ser destruída. Um país como o nosso. A culpa é sua que não participa da vida política, mas vai para a igreja rezar. Vai caluniar a razão da nossa existência. E essa energia está irritada, está destruindo o planeta. Porque ela dá condições de nós pensar, ela dá condições de nós nos raciocinar. E nós brincamos. Muito obrigado pela atenção que me ofereceram. Próximo participante, Joel da Silva.
Boa tarde. A minha indignação é pelo corrupto, bandido, ladrão. Esses corruptos que bebe, roubando e dando a de santo. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estava vendo, tá, na televisão, todo mundo é inocente. Todo mundo é inocente. Tanto da parte de todos os partidos. E não existe um santo. Bandido, olha para mim aqui, ó. Olha para minha cara, tá vendo? Cara de homem. Aqui é cara de homem, não é cara de corrupto. Para mim, vocês tinham que ficar no paredão, fuzilar todos vocês, morrer, pegar do pequenininho das suas linhagens, tá? Acabar com todos, porque é um câncer que começa a comer de pouco a pouco. Então, político ladrão, para mim vocês têm que morrer, não tem outra forma. Bandido, é pra cadeia, nem cadeia serve, incorrupto. Vocês não servem para ir pra cadeia, não. Vocês não servem para ir pra cadeia, não. Vocês devem ir simplesmente num paredão, ser fuzilado, tá? Até a família dos corruptos tinha que morrer. Deixar ninguém vivo, ninguém, até o pequenininho, até que vai nascer no ventre da barriga do corrupto, acabar com essa raça todinha, porque realmente, sou pai, é duro eu pegar um dinheiro meu, tá? Pagar meus impostos e o corrupto ir lá e roubar. Bandido, corrupto, ladrão, vá pra cadeia, vá pro paredão, vá morrer, safado, sem vergonha, canalhas. Só isso. Deus abençoe. Próximo participante, Oswaldo Martins de Oliveira. Meu cordial boa tarde. O pior cego é o que não quer enxergar. Quando o Rui Barbosa esteve aqui, ele disse: quando um burro fala, o outro tem que baixar a orelha. Saudações à mesa, Bruna Veloso e sua assessoria, todos os componentes da Tribuna Popular, a equipe técnica, aos parlamentares da Tribuna Popular que semanalmente estão aí levando a sua mensagem. Na pauta de hoje, eu quero saudar o grande Corinthians, ex-campeão brasileiro. E também, extensivo também ao Sub-17, que foi também tricampeão mundial, time do Corinthians. E nós, corintianos, estamos satisfeitos porque eu tive a felicidade de ver o Corinthians campeão desde 54. Eu acabei de falar agora que quando um burro fala, o outro baixa a orelha. A pauta de hoje, nós falamos também da audiência popular que teve aqui na segunda-feira. Meus parabéns ao deputado Itamar Borges e a toda a equipe. A Marta, senadora, que instalou o Senado aqui para discutir na audiência pública sobre a estimulação e o crescimento das pequenas e médias empresas. Presente aqui o nosso grande Habib, e outras autoridades mais, a Fife Domingues, e nossas saudações. Continuando a saudação ao grande presidente Marcos da Costa, reeleito pela OAB. A situação ganhou novamente, estive lá participando da eleição como eleitor e também trabalhando na sua campanha. Parabéns, faça uma boa gestão, Marcos da Costa. Crise de autoridade. Crise de autoridade. Eu estudei no Antônio Firmino de Proença, lá na Moca. Fiz o ginásio lá, terminei o ginasial, terminei o colegial, junto também com o Serra, Sérgio Mota, e agora eu vejo os estudantes invadindo a escola, impedindo a polícia de adentrar. Uma vergonha! Crise de autoridade que se estendeu lá no colégio onde eu fui presidente do Centro Acadêmico 11 de agosto, nos anos 60, finais dos anos 60, onde enfrentamos a ditadura militar para que voltasse o Estado de Direito. A democracia ainda é a melhor forma de governo. Graças à democracia que os corruptos, os ladrões, estão indo para a cadeia. E eu não mando matar ninguém, porque eu sou cristão. Eu digo o seguinte, aqui o que se planta é o que se colhe. E para encerrar, eu quero dizer o seguinte, no dia da eleição, tivemos lá
na porta da OAB, às 7h da noite, um energúmeno é um burro de 2 patas, que me perguntou se eu era advogado. Respondi que sim. E ele me disse, na véspera da consciência negra, véspera da marcha da consciência negra, ele disse, eu não gosto de preto. E eu fingi que não ouvi. Ele repetiu, eu não gosto de preto. Um garoto novo, energúmeno, né? Eu disse, sua mãe nunca reclamou. 30 segundos. Só que aí ele veio para cima, legítima defesa, Código Penal, levou um soco desse velho de 66 anos que derrubou a ditadura militar. Levou um soco porque eu estava na legítima defesa. Ele foi reclamar na OAB, levou outro pé do ouvido do segurança. Muito obrigado e vamos em frente. Brasil, acredito na sua reconstrução. Deus abençoe a todos, muito obrigado. O pior cego é o que não quer enxergar. Próximo participante, Marco Antônio Ascol. Bom dia a todos os telespectadores. Bruna Veloso, bom dia. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao presidente dessa nossa casa, a Assembleia Legislativa, o doutor Fernando Capês. Estivemos juntos no Clube Monte Líbano, dia 23 à noite, nos confraternizando pelo dia da independência do Líbano. Mais de 70 anos em que o Líbano se tornou um país soberano e independente. Os libaneses ajudaram muito a modernização do Brasil e ao Estado democrático que nós temos hoje. Agradeço mais uma vez também ao doutor Fernando Capês por esse nosso espaço democrático. Se podemos falar hoje, é porque ele abriu esse espaço na TV para que o povo, como nós, cidadãos, pudéssemos nos manifestar livremente. E, em segundo lugar, dizer aos senhores que todos esses fenômenos que estão acontecendo hoje, o terrorismo moderno, o bioterrorismo, que é um perigo, o cyberterrorismo, a segurança e a justiça, que somos tão carentes, eu já estava prevendo na obra, que levei mais de 30 anos para edificá-la, o livro Segurança Pública e Acesso à Justiça, Problemas e Soluções. Marco Antônio Ascol, autor, que vos fala, da editora Letras Jurídicas. E dentro desse contexto, segurança pública, eu quero prestar uma homenagem ao maior salva-vidas do Brasil, que foi e é o Tenente Rufino Rodrigues de Oliveira. Foi o primeiro presidente da Associação dos Salva-Vidas do Brasil. Ele foi um grande herói, como policial militar, tenente, porque quando houve o incêndio, muito obrigado, do edifício Andraus, em 1972, e em seguida do edifício Joelma, ele esteve lá, com um corpo de bombeiro refratário. Nós, na realidade, depois dessa tragédia, vimos que nós não tínhamos um corpo de bombeiro de verdade, era formal, porque dependíamos, inclusive, no início, de uma bomba emprestada à mão de um particular ou do Exército. E dependia, e como depende hoje, da participação de todos. E então não poderia deixar de prestar homenagem ao querido Tenente Rufino, aqui, porque foi graças a ele que hoje as polícias têm helicópteros. Porque esse incêndio trágico é que fez com que dessem helicópteros para a Polícia Militar e também para a Polícia Civil do Estado. E também prestar aqui os meus agradecimentos ao Roberto Reis, da Multiponto Brasil, que realmente, como particular, dentro dessa empresa e outras, está colaborando para a segurança pública com ciência e tecnologia. Muito obrigado a todos
e até a próxima semana. Próximo participante, José Marques da Silva. Bom, boa tarde a todos. Com os meus agradecimentos à TV Alesp por todo o suporte. Hoje, eu gostaria de fazer uma solicitação ao digníssimo senhor secretário da Segurança Pública, pelas coisas que ele falou aqui na Assembleia, pelo depoimento que ele deu aqui, dizendo da queda dos índices, né, em termos da área da segurança pública do Estado de São Paulo. Então, eu gostaria aqui de reivindicar um aumento salarial para todos os PMs. Eu gostaria de, em cima do depoimento do senhor secretário, reivindicar um aumento salarial para toda a PM, porque, com certeza, ele é quem coordena, mas não é ele quem fez esses índices caírem. E, em segundo lugar, hoje para mim é um dia muito horrível, muito triste, terrivelmente preocupante pela situação do país. Porque me parece, eu vou fazer uma observação, que é mister fazer essa observação. Eu não sou jurídico, eu não sou advogado, não sou juiz, eu sou um pedagogo. Mas eu procuro acompanhar as situações. E para mim, salvo engano, feita essa observação, nós estamos caminhando para a quebra constitucional, para a queda institucional no Brasil. Não porque muitos dizem sobre as corrupções, não, porque as corrupções começam a atingir pessoas que comandam a ordem institucional no país. Nós temos o presidente da Câmara complicado, nós temos o governador de São Paulo numa situação de um governo em suspeição. De quem é a culpa da água? Já falaram de quem é a culpa da água, né? A questão do ensino que vai partir agora, nós estamos no final do ano, na metade do ano para o final. É um ano perdido para a educação, né? E ele tem sua parcela de culpa. E nós também temos que pensar, o senhor, inclusive vou citar aqui um exemplo de um artigo do senhor Flávio Gomes. O senhor Flávio Gomes chamou as pessoas que estão aí pedindo intervenção militar no país de loucos, de irresponsáveis, de fanáticos. Chamou num artigo de fanáticos. Mas só que a ótica do senhor Flávio Gomes é que todas as instituições estão funcionando perfeitamente. Só que não é assim. A ótica dos que estão pedindo a intervenção não é esta, senhor Flávio Gomes. É uma ótica da população. A população está cansada pelas coisas que veem. Nós tivemos aqui alguns discursos de pessoas que só faltaram falar assim, bom, se você roubar uma galinha, você vai preso. Se você roubar 1 milhão, você recebe uma medalha. Então, esse cansaço da população já está chegando ao nível, só que a quebra institucional no país, volto a falar, eu sou um simples pedagogo, mas na minha ótica, pela prisão de um senador, pelas situações todas, nós estamos cheios de governos em suspeição. Então, na minha ótica, nós estamos entrando num campo minado, onde as instituições correm um grande perigo de não funcionar mais. Esta é a minha preocupação e por isso que eu digo que hoje para mim é um dia muito triste. A prisão de um senador, para mim, é sinônimo de que as instituições estão apodrecidas. Só falta o golpe final. É um dia muito triste para o país. Encerrado. Muito obrigado. Próximo participante, Manuel Cruz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao meu Pai, Deus Todo-Poderoso, por tudo que Ele tem me dado e dado a cada um que aqui estão. O próprio filho dele, quando ele estava aqui na terra, como homem, como pessoa, ele falou, a gratidão será salva e a ingratidão serão condenados. E pode ver, quanto mais ingrato, mais pobre, lascado, enfim, vamos orar por eles para que saiam dessa. Quero parabenizar
a Bruninha, e, em nome dela, cumprimentar todos os jornalistas do nosso país. Quero também cumprimentar todo o pessoal da TV Assembleia, em nome dela, todos os demais das TVs do nosso país. E quero também cumprimentar todos os nossos colegas aqui presentes, essas pessoas que abrem mão de um dia de ganho para falar 2, 3 minutos. Mas agradecemos o presidente dessa Câmara com os demais deputados que estão do nosso lado para que permaneça esse espaço. Pois sabemos que falar a verdade no Brasil e ser homem honesto, sincero, é proibido. Aliás, já entrou em extinção antes da Arara Azul. Mas, né, graças a Deus, por isso ainda temos alguns segundos para nos cumprimentar. Quero dizer que eu assisti a entrevista do que está de governador, que nunca governou nada, e ele falou que diz que o problema das escolas é que estão velhas. Mas só que quem está no mandato há quase 30 anos é ele. Ou será que ele acha que quem está do outro lado é incompetente e analfabeto e desonrador da população tanto quanto ele? Ele falou também que o crime caiu, mas tinha caído se caso ele tivesse caído também. Mas como ele está, o crime continua em todas as esferas, estadual, municipal, todos os poderes legislativo, executivo e judiciário. Não sou eu, são os números. Reduziu a polícia, reduziu as escolas, reduziu a delegacia. É proibido fazer o BO aqui nesse estado. A minha casa mesmo foi invadida 2 vezes. Uma vez eu fui fazer o BO, encontrei um motorista, ele falou: pastor, não vá, que eu fiquei 5 minutos, 5 horas, eu desisti. Agora, há poucos dias, foi invadida de novo. Eu parei uma viatura e falei, aí o cara falou assim, o policial, o senhor moço, não falou nem o senhor moço, falou, ó, nós só estamos atendendo roubo com homicídio e seguido de morte. Eu digo, e os demais? Ele falou, não estamos dando conta nem desse. Aí eu falei, você sabe com quem estou falando? Ele falou, é claro que eu sei. É com o vereador Manuel Cruz, mas Vossa Excelência quer que eu minta para o senhor? Quem falou foi o policial de uma viatura no meu bairro. E aí esse cara agora, essa semana, o mesmo cara, invadiu um bar a 50 metros da minha casa, jogou produto químico nos olhos do dono do mercadinho e ele está quase cego. Então, 30 pessoal, segundos. Quero dizer que, como está nos 30 segundos, eu vou pedir à bancada do PMDB que dê um presente a essa população. Qual que é? O presente de Natal. Votar o projeto que tudo que for tirado das pessoas por roubo, furto e assalto, que tem o direito, diante de nota fiscal, a comparecer uma banca, uma agência bancária e receber o valor. Receber esse valor que ele pagou em caro, pois é o país que a população paga o maior percentual de imposto. Que Deus continue iluminando a tudo e a todos, inclusive nossos ouvintes. Angel e Terezinha, que os dois representam os homens e as mulheres que nos assistem. Obrigado, que Deus abençoe a todos. O programa Assembleia Popular é gravado às quartas-feiras, a partir do meio-dia. Para participar, os interessados precisam se inscrever entre 11h15 e 11h45 no local da gravação. Auditório Franco Montoro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, Avenida Pedro Álvares Cabral, 201, Ibirapuera. Obrigada e até o próximo programa.